Eu acho que já estamos gravando. Então, olá a todos vocês que estão aqui assistindo a esta live, que não foi gravada no YouTube, mas nós estamos realizando ela aqui pelo Zoom. E, é claro, a gravação desse vídeo está sendo repostado aqui no YouTube. E hoje eu estou trazendo uma convidada para o meu canal. Nós já realizamos uma live no Instagram e foi muito produtivo. A Carol Vilês. Tudo bem, Carol? Oi, Rafa, tudo bem? Fiquei feliz de você me convidar de novo. Quer dizer que alguma coisa certa a gente conseguiu fazer lá no Instagram. Com certeza. Nós estamos aí, nós somos terapeutas, né? Então a gente precisa também divulgar, né, esse conhecimento da área da saúde mental para as pessoas que estão tão necessitadas, principalmente ainda nessa fase da pandemia que ainda não se passou, né? Estamos aí rumo à reta final, mas a gente sabe ainda que tem muitas pessoas sofrendo por causa da pandemia e por causa também de outras questões aleatórias que a gente também pega muito dessas demandas, né, Carol? É isso aí. Essa pandemia talvez vire um novo capítulo na história. Provavelmente a gente vai ensinar, tentar explicar isso para as crianças em breve nas aulas de história, de sociologia, de filosofia e etc, né? Mas eu acho que a pandemia está trazendo para a gente algo que já estava ali, né? A gente estava meio que escondendo muitas doenças, muitos transtornos psiquiátricos, lidando, meio que empurrando com a barriga. E muita coisa está aparecendo por causa desse confinamento, por causa desse isolamento social, a falta de liberdade das pessoas, de serem elas mesmas, né? A gente fala sempre na terapia de tirar as máscaras, e agora a gente está tendo que usar a máscara. Então, é Fisicamente complicado. falando, né? A gente fala metaforicamente, agora a gente precisa realmente usar máscara. Então, é complicado, as pessoas estão realmente precisando muito de ajuda. Sim, com certeza. Bom, e hoje, então, eu convidei a Carol, porque ela me trouxe aqui uma ideia que eu achei incrível, inclusive foi inspirado num filme, né, Carol? Essa ideia, e eu achei sensacional. Hoje nós vamos falar de bucket list, né? Que é um método que faz parte da psicoterapia, né? E que tem ajudado muitas e muitas pessoas, principalmente com o público que a Carol atende, né, Carol? Qual que é o seu público-alvo na terapia? Eu costumo atender pessoas que sofrem de transtornos alimentares, né? Então, são transtornos super complicados e graves, né? Anorexia, bulimia, compulsão alimentar, principalmente, são os mais conhecidos, mas Uhum. que são graves e mais ainda do que as pessoas costumam tratar, né? Pessoas costumam levar isso com pouca seriedade. E dentro desse processo, muitas vezes eu preciso de algumas estratégias para que as pessoas possam ter a motivação adequada para passar por aquele período que vai ser tão difícil. E o bucket list é uma dessas ferramentas que eu utilizo. Incrível. E a gente sabe mesmo que compulsão alimentar, muitas vezes, pode estar ou não atrelado à ansiedade, certo? Em geral, a compulsão alimentar, ela não é que ela fica atrelada, mas a ansiedade ela costuma ser uma comorbidade que aparece junto com a compulsão alimentar. Surge Muitas junto. pessoas já têm ansiedade e acabam desenvolvendo compulsão alimentar, e outras pessoas têm compulsão alimentar e acabam desenvolvendo ansiedade também. Uhum. Uma confusão muito grande é que um resolve o outro, não resolve. Tem que tratar os dois individualizados, né? Mas que Uhum. sim, aparece muito ansiedade e compulsão alimentar juntos. Ah, bacana. Nós, então, havíamos feito até mesmo uma live, né, Carol? Lá no Instagram, falando bastante sobre essas questões de ansiedade, compulsão alimentar, o que vem antes, né? É. Se você que está assistindo aqui esse vídeo hoje, desse nosso bate-papo, e você ainda não nos segue lá no Instagram, siga-nos lá no Instagram. A gente vai deixar aqui, né, o link do Instagram, tanto da Carol quanto o meu, para que vocês possam também acompanhar o nosso trabalho por lá. Com certeza vai valer muito a pena para você, principalmente se você tem dúvidas
conhece pessoas, ou até mesmo sofre da própria compulsão alimentar, ou talvez também da ansiedade, ok? Bom, então vamos falar do bucket list, né? Primeiramente, Carol, o que é o bucket list? A gente já falou bastante sobre isso, eu também vi o filme, adorei, mas o que é o bucket list? Você pode explicar um pouquinho mais para nós? Posso. Na verdade, o bucket list é uma ferramenta utilizada muito nas escolas americanas. Querendo ou não, assim, não veio do filme, na verdade, o filme veio da ferramenta, né? Mas ele é uma coisa muito falada nos Estados Unidos, pelo menos é do meu conhecimento. E Legal. ele vem de uma expressão em inglês, principalmente também usada nos Estados Unidos, que é como se fosse o nosso bater as botas. Isso que em inglês, né, é to kick the bucket, né? Kick the bucket. Então, assim, é chutar o balde, que para a gente tem um significado, né? O bucket pode ser um balde. Para a Uhum. gente, o significado seria meter o pé na jaca, alguma coisa assim, mas para eles quer dizer bater as botas. To kick the bucket. Então, por isso, daí que veio o nome bucket list. Então, já que é antes de eu chutar, né, bater as botas, né, antes de eu chutar o balde, eu vou fazer uma lista daquilo que eu quero fazer antes. Então, é uma lista que a gente pode, que inclusive eles fazem, sabe aquela brincadeira que se faz na escola aqui no Brasil de cápsula do tempo? Da gente escrever, Eles guardar objeto? guardam, sim. Eles Isso. de objeto e enterram. Isso, e aí depois de 10 anos vai lá e tira e vê o que escreveu, esse tipo de coisa. Esse também, Cápsula do Tempo é feito nos Estados Unidos também. E o bucket list também é feito nesse nível, assim, com crianças mesmo, já como se fosse uma forma de refletir sobre o futuro. E então, para a gente trazer isso para a nossa vida, seria como assim, eu fazer uma lista das coisas que eu quero fazer antes de morrer, antes de partir. E daí que vem o nome do filme também, né? O filme em inglês chama Bucket List, do Jack Nicholson e do Morgan Freeman, né? Que são os atores principais. E em português o filme chama Antes de Partir também. Show. Acho que seria interessante a gente falar quando que terapeuticamente é interessante usar essa ferramenta. Sim, é o que eu ia perguntar agora. Então, esse método de trabalho, né, e tanto da cápsula do tempo, como também do bucket list, né, são ferramentas, assim, muito legais, muito bacanas, né, para a gente ver também, talvez, até a mesma nossa evolução, né, enquanto ser humano, o que que a gente já conseguiu, o que que ainda falta. Agora, o bucket list em si é muito interessante porque a cápsula do tempo é um período de tempo, né? Agora, o bucket list é o que a gente quer fazer para a nossa vida toda, o que a gente quer de metas, né? Colocar todas as metas no papel, né? É meio que até similar ao projeto de vida, não é? O projeto de vida que geralmente alguns psicólogos trabalham. Sim, então, quando a gente trabalha com um projeto de vida, a gente está pensando na pessoa se desenvolver muitas vezes como profissional, né? Ele é uma ferramenta mais de coach, né? É uma ferramenta que a gente usa assim quando a pessoa está perdida, não sabe como continuar, muitas vezes paralisada por medo mesmo, né? De fracasso e tal, e aí a gente trabalha com o projeto de vida. No caso do bucket list, é mais do que metas, seriam sonhos, seria pensar em coisas absurdas, porque se você fizer, pensa assim, se você fizer o bucket list quando você tiver 10 anos, você começar a escrever o seu bucket list, para você tudo é possível. Essa é aquela idade que a gente pensa, eu quero andar na Lua, eu quero ser astronauta, ser um ator famoso, né? Eu quero uma vez ser o super-homem. Enfim, a gente coloca metas que, para nós adultos, são totalmente impossíveis, mas são mais do que metas. É pensar totalmente de forma fantasiosa e lúdica. E essa é justamente a ideia. É voltar a sonhar, é voltar a olhar o futuro como se tudo fosse possível. Sem mais aquelas restrições que a gente se coloca, porque a gente começa a se limitar muito na nossa vida. E por que eu gosto de usar essa ferramenta com os meus clientes, né, de transtorno alimentar? Porque muitas vezes
assim, vou ter que generalizar mesmo, porque é muito comum, né? A gente tá tão ocupado, tão sofrido naquela situação atual que a gente está, com os nossos comportamentos transtornados, com uma ansiedade altíssima, né? Sem condição, às vezes, de dormir, sem condição de... com pensamentos circulares o tempo todo, que estão gerando angústia, que estão gerando muito sofrimento, que a gente não consegue imaginar um futuro onde tudo é possível mais. E é uma forma da gente sair daquela situação, entrar num mundo totalmente lúdico, totalmente possível, né? Do que eu quero fazer antes de morrer. É uma ferramenta que eu não costumo usar para quem está num processo de depressão. Você sabe que a gente não quer trazer a morte na cabeça dessa pessoa que está num processo de depressão. Mas aquela pessoa Sim. que está hiper focada no presente, nesse dia a dia que está sufocante, que não está congruente com quem ela é, etc., é um exercício muito divertido, porque você se permite, e isso faz com que nasça de novo, muitas vezes, esperança no seu coração de coisas para fazer. Uma coisa muito ruim é que a maior parte das vezes a gente só para pensar nas coisas que a gente quer fazer antes de morrer quando a gente sofre alguma crise profunda na nossa vida. Ou você descobriu que está com câncer, ou alguém que você ama, ou você perde um amigo jovem muito perto de você, ou você sofre um acidente de carro, ou qualquer tipo de acidente aéreo, por exemplo, e sobrevive, e aí cai a ficha para a pessoa, né, falar assim, cara, a vida é curta. Isso é o principal ponto. Será que a gente precisa esperar esse lugar? Será que a gente precisa esperar ter uma crise muito grande na nossa vida, um risco de morte ou de alguém muito querido, para a gente acordar de que a vida é muito curta? Pois é, inclusive me veio agora à mente aquele trecho do filme, né, Antes de Partir, em que o ator, né, o Morgan Freeman, ele estava falando com a sua esposa, né, no hospital, e a esposa, naquele gesto totalmente, né, vamos dizer assim, até egoísta da parte dela, e falar, não, por que que você vai sair do hospital, você vai fazer essas viagens e tal, sendo que ele já tinha os dias dele contados ali pelo médico, né? E ela falou, eu vou perder o meu marido, você não se importa com seus filhos? E aí ele joga aquela mensagem, né? Eu trabalhei por 45 anos embaixo de carro, trabalhando como mecânico todos os dias para sustentar meus filhos. Eu acho que agora eu mereço uma folga, né? E eu falei assim, nossa, isso daí é muito interessante para a gente poder refletir, porque as pessoas elas vivem até mesmo de modo mecanizado, né? Todos os dias naquela rotina diária, pensando, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter mais e mais, eu preciso ter a família, eu preciso cuidar dos filhos, eu preciso não sei o quê. Foca tanto que ela mesma, a própria pessoa em si, já nem se conhece mais. Igual aqueles exercícios, né, que eu tenho, que até você tinha passado, eu achei interessantíssimo, também trabalhei muito com meus clientes, sobre o quem sou eu, né? Ninguém consegue responder essa pergunta, quem é você? Quem sou eu, né? É uma pergunta muito difícil. Conseguem olhar para dentro, elas só olham para fora. O que precisa ter, o que precisa ser, o que precisa fazer, mas e assim, né? Como está? Uhum. Abandonado? Então, e você sabe que a ferramenta do bucket list, ela traz para a gente uma visão interessante. Imagina assim, em média, as pessoas vivem 80 anos, né? Vamos supor que você tenha uma folha de papel, faz esse exercício depois, você que está em casa também. Pega uma folha de papel e divide em 80 quadradinhos. Faz 8 fileirinhas com 10 quadradinhos. Agora pinta nesses quadradinhos, quais você já viveu. E olha essa foto do quanto falta ainda pintar. E quantas pessoas você não conhece que foram embora antes de completarem os 80? Você vai ter provavelmente vai cair duas fichas. Primeira coisa, eu já andei bastante na minha vida. E não falta tanto assim.
quando você olha o que está pintado já, quer dizer que você já viveu, e aí o que falta, te dá uma certa um insight de que já passou um tempo importante da sua vida. E a segunda coisa que você vai perceber é que você não sabe exatamente se você tem os outros quadradinhos. Quantos quadradinhos você ainda tem? E esse insight, mais do que angústia, a gente não quer trazer angústia nesse exercício. Na verdade, a gente quer trazer reflexão sobre como você está lidando com a sua vida. Que nem o Rafael acabou de falar, a gente se parar para pensar, muitas vezes a gente não é que vive só de forma automática, a gente vive em volta do medo de ser, do medo de estar e do medo de continuar. A gente tem medo de assumir quem a gente é pelo julgamento alheio, a gente tem medo de ser quem a gente é e não ter certeza se está tudo bem ser essa pessoa, e a gente tem medo do continuar, quer dizer, da própria sobrevivência, entra a questão do dinheiro, que a gente viu no filme do Morgan Freeman, né? A questão de você lutar todos os dias, matar... Será que a gente precisa realmente matar um leão por dia? Será que isso faz realmente sentido, dados os quadradinhos que faltam? E veja bem, a gente não está falando aqui de dar louca e agora ir vender coco na praia. Não que exista algum problema de fazer isso, né? Mas talvez a gente rever assim, eu estou aqui por um tempo limitado, eu não sou imortal. E ao mesmo tempo eu tenho sonhos ainda, mas eu não lembro mais. Quais são esses sonhos? O que eu gostaria muito de fazer? E a gente voltar a abrir, a explodir as possibilidades, pode trazer para a gente revelações e insights, que a gente fala dentro da terapia, de coisas que eu tinha esquecido. Eu até dei para você um exemplo quando a gente estava conversando sobre o tema dessa live. A gente estava falando sobre o meu bucket list, né? Quando eu escrevi, que eu fiquei surpresa, quando a primeira coisa que me veio na mente que eu queria fazer antes de morrer era visitar Atenas. E eu tive assim, eu não sabia que eu queria tanto. Quando eu coloquei número 1 e escrevi. Foi uma revelação para mim que mudou meus planos. Mudaram meus planos de como gastar dinheiro, do que eu queria fazer com o dinheiro. Então, em vez de trocar o carro, por exemplo, que eu tinha planejado, eu decidi pegar o dinheiro e viajar. Olha só que incrível. E eu falei, em nenhum lugar apareceu na minha lista trocar o carro. Não era sua prioridade, não era o que você queria naquele momento. Mas não é uma coisa que a gente automaticamente acaba fazendo, pensando, então, tá na hora de trocar o carro, tá na hora de eu ganhar mais, tá na hora de eu trocar de casa, ou enfim, ter, e no final você não tá olhando o seu bucket list, né? Essa que é a ideia também, de você repriorizar a sua vida, mas também de ter sonhos, ambições de futuro, tipo, o que eu quero fazer agora? Que legal, sabe? Aquele legal, assim, Uhum. aquela força interna de tipo, eu não vejo a hora de. Muito humanista você. Eu sou totalmente humanista. Gestalt terapia, ó, batendo palmas. Nossa, Carl Rogers, tudo, com certeza. Muito legal. E agora sim, outra questão que eu achei interessante até no seu comentário, na sua fala, é sobre essas questões do medo. Por que que o ser humano ele tem esse medo? É a pressão social que causa esses medos? O que, por exemplo, onde ele está inserido, aquele contexto em que ele vive, às vezes a própria pressão familiar, você precisa estudar para ser, sei lá, médico, engenheiro. Você precisa ter dinheiro porque você precisa sustentar a família. Ou então as próprias redes sociais, que ele olha fotos e fotos e aí vê lá as pessoas com carro zero, com o corpo, o ideal, vamos colocar entre aspas, né? Uhum. É a própria pressão social que causa esses medos? Eu diria para você que isso, quando você que manja de sociologia, né? A gente sabe pela antropologia também, né? Que isso vem da própria seleção natural, da própria evolução do homem. O medo faz com que a gente continue vivo.
isso é uma coisa importante da gente compreender, que nem a ansiedade nem o medo são ruins em si. Eles têm um propósito de ser na nossa existência, que é um propósito bem razoável, se você for pensar que a nossa ideia aqui é continuar morando nesse planeta por mais um tempo. Então, a gente precisa se preocupar de reproduzir e de se manter vivo o máximo de tempo possível, né? Então, quando a gente faz isso, se você voltar para esse nível zero, nível evolutivo bem anterior, eu preciso ter um certo medo para me movimentar, para usar a energia que está disponível no meu corpo para trabalhar. Eu preciso ter um certo medo para resolver caçar um animal e guardar parte da carne, não comer tudo. Preciso ter um certo medo de que eu não vou achar outro animal tão cedo, para eu fazer um certo planejamento. Então, tudo, por exemplo, o medo de guerra, né? Então, eu preciso viver em bando, né? Nós somos seres gregários por causa disso, a gente precisa se proteger, né? Então, eu preciso viver em bando para me proteger de ser atacado numa guerra. Então, eu também preciso tomar cuidado para não ser picado por uma cobra, medo também de morrer ou de ficar doente, né? Então, todos esses medos, eles fazem muito sentido para perpetuar a nossa espécie. O problema todo é quando o medo paralisa e a ansiedade toma conta da sua vida toda. Isso já não faz parte mais de ser Aí já é humano. patológico. E a gente vive Paralisa a vida. sociedade que está patologizada. E isso faz parte da grande roda do capitalismo também. A gente tem que ter necessidades para que a gente tenha que comprar e para que pessoas continuem tendo empregos que vão ganhar mais dinheiro para, de novo, ter necessidades e assim vai, né? Então, a gente está dentro de um sistema, de uma engrenagem, do mecanismo que precisa continuar desse jeito. Só que o que a gente não pensou lá atrás, quando isso tudo começou a surgir, é que as pessoas iriam ficar doentes como engrenagens. E que o ser humano é mais do que uma engrenagem. E agora a gente está com muita dificuldade de, primeiro, conseguir enxergar o meu papel nessa engrenagem, conseguir enxergar até que ponto esse medo saiu do normal, do bom, que é o que me mantém vivo, e virou algo que me paralisa. E, mais do que tudo, que é o motivo do bucket list, o que eu quero? Para onde eu quero ir? Ah, eu quero ser livre. Livre para quê? Tipo, tem muita gente que fala assim, nossa, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Tá, e pede demissão, se divorcia, sai do país e de repente fala assim, nossa, eu tô tão sozinho, eu tô tão solitário, eu não sei o que fazer da minha vida. O que é liberdade? Né? O que é? O que eu quero? O que me move? E será que essa resposta é a mesma para todo mundo? E aí o bucket list traz o quê? A resposta interior. É o que você é, o que você gostaria, que você não está lembrando mais, porque você esqueceu que você é uma engrenagem naquela grande Exatamente. máquina, né, capitalista. Sim. Inclusive, quando eu estava dando aula de sociologia sobre essas questões, uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus alunos, né? Eu gostaria de saber de vocês onde é que você gostaria de estar agora e o que é que você gostaria de estar fazendo nesse exato momento. Aí Boa. eu vou perguntando para cada um, né? Quem quiser responder, pode responder. Aí uns levantavam a mão e falavam, professor, nesse exato momento eu gostaria de estar na praia, deitado na rede, tomando água de coco. Foi qual praia você gostaria de estar? Lá numa das praias do Nordeste, que são bonitas. Legal, e você? Eu queria estar lá no parque da Disney, lá em Orlando. Legal, e você? Eu gostaria, sei lá, de estar na Espanha, em Portugal, não sei o quê. Sabe, os sonhos, né, daqueles adolescentes, né, que eu dou aula só para o ensino médio. Uhum. E aí, depois todo mundo falava, aí eu jogava a pergunta. Vocês falaram sobre o que vocês gostariam de estar fazendo e onde vocês gostariam de estar nesse exato momento. Mas
por que que vocês não estão agora? Aí eles já começam, porque eu não tenho dinheiro. Porque minha mãe não deixa. Ou porque é impossível para nós, impossível para mim instalar agora, tal. E aí eu vou exercitando essa questão, né, mais voltado para a área da sociologia, que nós muitas vezes estamos pautados dentro dessa questão capitalista, né, de sermos engrenagens, ou seja, a gente precisa funcionar para o sistema e por isso a gente não pode fazer tudo exatamente o que a gente quer naquele exato momento. Então, existe todo um momento certo, uma preparação, planejamento. E é bem interessante porque eles começam a entender que existe liberdade, mas essa liberdade dentro do sistema, ela é limitada. É necessário a gente fazer planejamentos para que a gente possa atingir aqueles determinados objetivos na vida. Que não é exatamente quando a gente quer, mas é conforme a gente vai se movimentando para conseguir fazer aquilo acontecer dentro da nossa trajetória de vida. E uma outra coisa interessante quando a gente está falando do bucket list, né, é que você começa a perceber, depois que você começa a colocar os pontos assim, os primeiros pontos são super egoístas. Aí a gente percebe que a gente não é muito diferente de toda a engrenagem capitalista, né? Isso tá tão dentro da gente que você fala assim, porque é muito fácil a gente ser de esquerda, né? E falar assim, mas aí você vai ver e fala assim, tá, eu tô sendo meio incongruente em muitas coisas. Então, quando você vai escrever, né, você vai vendo que, tipo, tudo que eu quero é para mim. Quero, né? Quero conhecer, quero ver, quero comprar, quero experimentar, quero pular de paraquedas, quero fazer um rapel, quero tomar ayahuasca, quero fumar um baseado, quero não sei o que, tal. Tipo, você vai colocando as coisas assim que você talvez nunca tenha feito e colocando tudo para mim mesma, né? Para eu mesma fazer o que eu quero fazer. Depois de um tempo que você está refletindo, começa a atuar em você o humanismo, de novo. Começa a ter aquelas questões que você viu no filme também, né? Fazer o bem para alguém desconhecido. Ou atuar numa causa nobre. Participar de uma obra de caridade, fazer diferença no mundo. Que são humanistas, são coisas assim que você sai do sistema. Então, primeiro, você veja, você está dentro da engrenagem e você vai perceber conforme você. E tudo bem, não tem problema isso. Conforme você for escrevendo, vai ser tudo coisa para você, individualista. Depois você vai começar a lembrar que você é um ser humano, que talvez seja legal antes de morrer você saber que você deixou um legado, uma marca, né? Que você teve um propósito de estar andando aqui, não só para o meu bel prazer, para minha satisfação e energia libidinal, né? Então, talvez aí você começa a refletir sobre isso e começa a colocar outras questões onde você vai se doar. E aí depois, conforme você for escrevendo mais, você vai começar a ver que isso vai evoluindo para algo maior, onde você enxerga não só você dentro, então começa você como indivíduo, depois você começa a escrever você como comunidade, ainda limitado, e depois você vai ver você como humanidade, você como globo, né? Aí você começa já a falar de algo para o meio ambiente, escrever um livro e traduzir em muitas línguas, enfim, você começa a pensar cada vez mais fora do eu, e isso vai te dando uma liberdade maior também, uma expansão de consciência, né? Só que para chegar lá, a gente precisa trabalhar em nós. E tudo bem. Isso é muito interessante. Tudo bem você ter os seus desejos egoístas, individualistas. Porque primeiro a gente tem que pôr a máscara, né? Depois a gente ajuda o amiguinho a pôr a máscara de oxigênio, que nem a metáfora do avião, né? Sim, com certeza. Pensar fora da caixa, né? Como muitas pessoas falam. Sair daquele método padronizado e ampliar a sua visão de mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, olhar para si próprio, porque antes é olhar para si, para depois a gente poder ajudar as pessoas. Mas eu acho isso incrível, é sensacional, E uma coisa que é muito interessante de você gratificante.
de você ter me convidado, da gente estar batendo esse papo e colocar isso no YouTube, é que muitas pessoas não têm condição de fazer terapia, né, Rafa? Exatamente. E o bucket list é uma ferramenta que a pessoa pode usar de autoterapia. Uhum. Ela pode fazer sozinha isso em casa, essa reflexão e gastar tempo nisso e começar a refletir sobre. Basta parar, basta ter coragem, né? Porque a gente tem que ter muita coragem para começar a olhar para dentro da gente e descobrir coisas. E perceber que às vezes você perdeu tempo, ou refletir sobre o tempo que já passou e dar um pouco de medo do tempo que falta, né? Fazer Naqueles terapia, quadradinhos. né? Fazer terapia exige coragem, né? Sim. Você poder olhar para dentro de você não é tão fácil quanto as pessoas pensam que é. Por isso que muitas vezes tem pessoas, eu acredito que já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu também, de pessoas começarem e na hora que começa a mexer em questões muito profundas, aí a pessoa já desiste, ela para, Uhum. porque viu que está mexendo ali em questões que precisa de atenção, né? É olhar para dentro. Não É tem, aquela sensação, né, de muitas vezes você sair da terapia pior do que quando você chegou. né? E aí você fala, para que eu tô fazendo isso? Eu tô piorando, né? Na verdade, A precisa muitas pessoa vezes, ela acha que está, né? precisa muitas vezes mexer em coisas que doem para você Uhum. vencer resistências e dar aquele passo para fora da onde você estava buscando, né? Exatamente. E, inclusive, também tem os verborrágicos, né, que falam bastante, e aí não deixa a gente intervir, porque nós terapeutas que intervêm. A gente só não ouve, a gente fala também, né? A gente gosta de interagir com a pessoa. E às vezes aquelas pessoas, assim, pelo menos foi o que eu aprendi até mesmo quando eu estava em graduação, que o método de ser verborrágico é uma forma de resistência também. É uma forma de ocupar os espaços vazios também, né? Exato. Mas eu achei muito interessante. E, bom, eu queria agradecer, né, mais uma vez aí por você estar aí fazendo mais essa entrevista comigo, esse bate-papo que está sendo muito produtivo. Muito obrigado mesmo, Carol. Foi meu prazer. Espero vocês lá no Instagram, né? Espero a visita de vocês e mais convites aí, Rafael, para a gente bater mais papos interessantes. Com certeza. As próximas entrevistas a gente vai falar também sobre compulsão alimentar e essa forma de trabalhar a sua, que é bem diferente, né? A sua visão vamos dizer assim, frente a essas questões de corpo ideal, de pessoas que sofrem, né? De anorexia, bulimia, o seu método de tratamento é bem peculiar, é bem diferente e é muito interessante. Então, eu também faço esse reforço, né? Eu gostaria muito que vocês pudessem entrar lá no Instagram da Carol, conhecer o trabalho dela, que vale muito a pena. E vocês também vão descobrir que dá para emagrecer comendo muito bem. Inclusive chocolate, né? Chocolate não engorda. Não tem nenhuma comida que engorda de verdade. Nenhuma comida que engorda. Olha aí. Então, se você quer saber mais sobre isso, acessa lá o Instagram da Carol, que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado mais uma vez, Carol. Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até.